Bom, estou gravando uma posição não confortável. Administração. Quer dizer, para o TJ de São Paulo tem a lei de improbidade administrativa. E daí eu estou lendo as coisinhas que caem principalmente, né? Que são só os três tipos de improbidades. Ou com os crimes que são contra o erário, os crimes que são contra que são enriquecimento ilícito, os crimes que são contra os princípios. E eu estou no final agora. O terceiro caso. Os atos de improbidade que atentam contra os princípios de administração pública. O artigo 4 da LIA determina que os agentes públicos de qualquer nível de hierarquia são obrigados a velar pela estreita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. É um reconhecimento do princípio da juridicidade que revela a necessidade de os administradores irem além do cumprimento da simples legalidade formal. Tome nota. O STJ manteve a condenação do professor de matemática por auto administrativo de improbidade administrativa, que se aproveitou da função pública para assediar sexualmente alunas em troca de boas notas e assim obter vantagem indevida em razão do cargo. Sobre o tema, o artigo 11 é responsável por nos fornecer a listagem exemplificativa de atos de improbidade ofensivos aos princípios da administração pública, enfim, violadores dos deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições. Aqui, os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. H-I-L e Rio. Vai. Rio. Rio é montanha em inglês. Rio não é montanha em inglês, é tipo montinho. Então, por acaso no rol de princípios da lei não houve citação da moralidade administrativa. Patatam, patatam, patatam. É meramente exemplificativo, pode ser encontrada na súmula 2 do artigo 32. Eu desliguei a internet. Deixa eu ligar de novo. Ih, deu pau. Só quero marcar, eu liguei a internet. Vai marcar a coisinha como lido. Esse aqui também vou marcar como lido. Esse aqui também vou marcar como lido. Pronto. Agora eu posso desconectar a internet de novo, sim. De novo. Pronto. Vamos voltar para onde eu tava. Parte 3. Aqui. Sobre o tema, o artigo 11 é responsável por nos fornecer listagem exemplificativa, uma evidência que a lista é meramente exemplificativa pode ser encontrada na súmula 2 do artigo 32 da Lei 12.527 da Lei de Acesso à Informação, quando se prevê que a possibilidade de um agente público civil ou militar responder por improbidade administrativa é o caso de o agente agir como um tolo ou má-fé na análise de solicitações de acesso à informação ou fornecer intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Como a lista de situações desses status é menor, passamos à sua reprodução. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só tem 10? 11. Não, só tem 10. Aqui, nossa, tem pouquinho. Não, tem pouquinho não. 10 é muito. Lista primeira contra os princípios, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Tum, 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 tum. Próximo de contra os princípios, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, não trabalhar, né?
próximo de contra os princípios, revelar fato ou circunstâncias de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Revelar segredo de trabalho. Quarta, proibido contra princípios, negar publicidade aos atos oficiais. Princípio de possibilidade, né? Não dar publicidade aos atos. Quinto, contra os princípios, frustrar a licitude de concurso público contra a lei. Sexto, contra os princípios, deixar de prestar contas quanto esteja obrigado a fazê-lo. Isso é obrigado, é lei. Sétimo, contra os princípios, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial. Teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 9. Esse aqui está marcadinho em vermelho. Então deve ser importante. Vamos ler umas 3 vezes. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previsto na legislação. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Transferir recursos à entidade privada. Esse é o 10º, tá? Contra princípios. Transferir recurso à entidade privada em razão de prestação de serviço na área de saúde, sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere. Nos termos do parágrafo único do artigo 24 da Lei 8080. A Lei 8080 é o SUS, tá? De 19 de setembro de 1990. Aqui, o inciso 9, que é o que estava marcado aqui, foi inserido pela Lei 13.000, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por isso, requer-se sua atenção redobrada, se reforçando que a infração só se afetiva se houver dolo, má-fé, não havendo improbidade, neste caso, por mera culpa, imprudência, imperícia ou negligência. Já o inciso 10 foi acrescido pela Lei 13.650, que eu não sei do que é. A Lei 13.019, o artigo 11 da LIA, com a Lei 13.019, com o artigo 11 da LIA, recebeu o acréscimo do inciso 8, descumprir as normas relativas à celebração e fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Os atos de improbidade desta categoria não são assim tão graves quanto os anteriores, bem por isso o STJ tem considera uma espécie residual. Tá, não quero ler. Ademais, o STJ, uma fé, dolo, conduta intencional, recurso especial. Tá. Ligado. Isso aqui que eu quero saber. São elementos essenciais para a configuração do ato que atente contra os princípios da administração. 1, 2, 3. Tem 3 causinhas, 3 elementos. Conduta dolosa, conduta dolosa, conduta dolosa. Para STJ exige-se a presença de conduta livre e consciente para que o ato de improbidade configure ofensa. Quer dizer, para que configure. Segundo elemento, ofensa a princípios da administração pública. Ofensa aos princípios da administração pública. Devem ser observados não apenas os princípios expressos do texto. Não apenas os princípios impressos do texto constitucional, como sobretudo os princípios implícitos ou reconhecidos, motivação, proporcionalidade, segurança jurídica e outros. Não há necessidade de comprovação de prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito para sua configuração, só precisa de contra os princípios e nexo causal. Nexo causal.
Já foi cobrado. Recurso especial. Como temos para a configuração de enriquecimento ilícito, o artigo 9 do ferimento dos princípios da administração, o artigo 11, a conduta do agente há de ser sempre dolosa, distintamente do prejuízo ao erário, o artigo 10, em que se admite a mera culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Com esse entendimento, o STJ fixou a orientação de que não configura improbidade administrativa a contratação por agente político de parente para cargos em comissão ocorrida em data anterior à lei ou ato administrativo, respectivo ente federado, que proibisse a vigência da súmula vinculante no 13. Tá. O tribunal entendeu que ainda que demonstrasse grave culpa, se não evidenciado o dolo específico de lesar aos cofres públicos ou de obter vantagem devida, bens tutelados pela Lei 8.429, que é o da probidade, não se configura improbidade administrativa. Importante. Com a Lei 13.650, o artigo 11 da Lei 8.429, trata dos atos que ferem princípios da administração, recebeu importante inovação. O artigo o título, caput, título está escrito assim: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, o 10. Transferir recurso de entidade privada em razão de prestação de serviços na área da saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere nos termos do parágrafo único do artigo 24 da Lei 8080. A Lei Orgânica de Saúde do SUS. Ocorre que a saúde não é uma atividade exclusiva do Estado, cabendo na espécie a participação complementar dos particulares, como autoriza a súmula 1 do artigo 199 da Constituição. Súmula 1. As instituições privadas poderão participar de forma complementar. Isso aqui é a súmula 1 do artigo 199 da Constituição Federal, tá? As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, seguindo diretrizes mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferências às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. E sobre o tema, a Lei Orgânica de Saúde, do artigo 24 que eu fiquei falando, quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde, SUS, poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante um contrato ou convênio, observados a respeito de normas do direito público. Acabou. Portanto, se tais acordos formalizados dolosamente, sem observância das normas de direito público, haverá, conforme um caso, uma responsabilidade civil do agente público e na terceira de improbidade administrativa.